Capítulo 2. Preexistência e pré-ordenação do Cristo. Afirmamos, baseados na autoridade da Escritura Sagrada, que o ser conhecido entre os homens como Jesus de Nazaré, e por todos os que reconhecem a sua natureza divina, como Jesus, o Cristo, existiu com o Pai antes do nascimento na carne, e no estado preexistente, foi escolhido e ordenado para ser o único Salvador e Redentor da raça humana. Pré-ordenação indica a preexistência como condição essencial. Portanto, as Escrituras que tratam de uma, testificam igualmente da outra. Consequentemente, nesta apresentação não será tentada nenhuma separação entre as evidências que se aplicam em particular à preexistência de Cristo e a sua pré-ordenação. João, o revelador, presenciou em visão algumas das cenas que aconteceram no mundo espiritual antes do início da história humana. Testemunhou lutas e contendas entre a lealdade e a rebelião, nas quais as hostes que defendiam a primeira eram chefiadas por Miguel, o arcanjo, e as forças rebeldes, capitaneadas por Satanás, também chamado Diabo, serpente e dragão. Conforme lemos, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Nessa luta entre hostes espirituais, as forças estavam divididas de maneira desigual. Satanás congregava sob seu estandarte somente uma terça parte dos filhos de Deus, simbolizados como as estrelas do céu, a maioria, ou lutou ao lado de Miguel, ou, pelo menos, absteve-se de oposição ativa, cumprindo, dessa maneira, o propósito de seu primeiro estado, enquanto os anjos que formavam ao lado de Satanás, não guardaram o seu principado, se perdendo o direito às gloriosas possibilidades de uma condição avançada, ou segundo estado. Decoube a vitória a Miguel e seus anjos, e Satanás ou Lúcifer, até então um filho da manhã, foi expulso do céu. Sim, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E o profeta Isaías, a quem essas graves ocorrências foram reveladas, cerca de 8 séculos antes do tempo dos escritos de João, lamenta, com inspirado sentimento, a queda de um ser tão grandioso, e especifica a ambição como causa principal dessa queda. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas de nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A justificativa para citarmos estas escrituras em relação ao assunto que estamos considerando, será encontrada na causa dessa grande contenda, as condições que levaram a essa guerra no céu. As palavras de Isaías tornam claro que Lúcifer, já possuindo uma posição elevada, tentou exaltar-se ainda mais, sem consideração pelos direitos e arbítrio dos outros. O assunto é considerado em palavras que não deixam dúvidas, numa revelação dada a Moisés e repetida através do primeiro profeta da presente dispensação, e eu, o Senhor Deus, falei a Moisés, dizendo, aquele Satanás a quem tu deste ordem em nome do meu unigênito, é o mesmo que existiu desde o princípio, e ela apresentou-se a mim, dizendo, eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida, eu o farei. Portanto dá-me a tua honra. Mas eis que o meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me, Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, e também, por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo sua vontade, sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Desta maneira, é-nos mostrado que, antes de o homem ser colocado na terra, desconhecemos quanto tempo antes, Cristo e Satanás, juntamente com hostes de filhos espirituais de Deus, existiram como indivíduos inteligentes, que possuíam o poder e a oportunidade de optar pelo rumo que tomariam, e os líderes que iriam seguir e a quem obedecer. E nesse grande conselho de inteligências espirituais, foi apresentado, e indubitavelmente discutido o plano do Pai, segundo o qual seus filhos avançariam para o segundo estado.
A oportunidade assim colocada ao alcance dos espíritos, que teriam o privilégio de vir à Terra e nela receber corpos, era tão transcendentalmente gloriosa, que aquelas multidões celestiais romperam em cânticos e clamaram de júbilo. J. O plano de compulsão de Satanás, pelo qual todos seriam conduzidos em segurança através da mortalidade, destituídos da liberdade de ação e do direito de escolha, tão limitados, que seriam compelidos a fazer o certo, de maneira que nenhuma alma fosse perdida, foi rejeitado, e a humilde oferta de Jesus, o primogênito, para assumir a mortalidade e viver entre os homens como exemplo e mestre, respeitando a santidade do arbítrio do homem, mas ensinando a usar sabiamente essa divina herança, foi aceito. Essa decisão provocou uma guerra, que resultou na derrota de Satanás e seus anjos, que foram expulsos e destituídos dos ilimitados privilégios decorrentes do estado mortal, ou segundo estado. Naquele augusto conselho dos anjos e dos deuses, o ser que mais tarde nasceu na carne como Jesus, o filho de Maria, teve atuação destacada, e ali mesmo foi ordenado pelo Pai para ser o Salvador da humanidade. Quanto ao tempo, usando-se o termo no sentido de toda a duração passada, é esta a nossa primeira referência ao primogênito entre os filhos de Deus, para nós que a lemos, marca o início da história escrita de Jesus, o Cristo. K. As Escrituras do Velho Testamento, conquanto abundantes em promessas relativas ao advento de Cristo na carne, são menos taxativas quanto as informações concernentes à sua existência pré-mortal. Os filhos de Israel, que viviam sob a lei e não estavam preparados para receber o Evangelho, esperavam que o Messias fosse alguém nascido na linhagem de Abraão e Davi, com poderes para livrá-los de seus fardos pessoais e nacionais, e para vencer seus inimigos. A condição do Messias como filho escolhido de Deus, que estava com o Pai desde o princípio, um ser com força e glória pré-existentes, foi apenas superficialmente percebida, se é que de alguma forma foi pelo povo em geral, embora a grande verdade tenha sido revelada aos profetas especialmente comissionados com a autoridade e privilégios do santo sacerdócio. Eles a transmitiram ao povo em linguagem simbólica e por parábolas, ao invés de fazê-lo de maneira simples e direta. Não obstante o testemunho dos evangelistas e dos apóstolos, a confirmação do próprio Cristo enquanto na carne e as revelações que nos foram dadas na presente dispensação fornecem-nos suficientes provas escriturísticas. Nas linhas iniciais do Evangelho escrito pelo apóstolo João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. M. A passagem é simples, precisa e inequívoca. Podemos, com boas razões, dar à expressão no princípio o mesmo significado que lhe é dado nas primeiras linhas do Gênesis, e isso pode significar um tempo anterior às primeiras etapas da existência humana sobre a Terra. Que o Verbo é Jesus Cristo, que estava com o Pai naquele princípio, achando-se investido de poderes e posição divina, e que veio ao mundo e habitou entre os homens, são verdades afirmadas de maneira definitiva. Essas declarações são corroboradas por uma revelação dada a Moisés, na qual lhe foi permitido ver muitas das criações de Deus, e ouvir a voz do Pai a respeito das coisas que haviam sido feitas, e pela palavra de meu poder criei-as, a qual é meu Filho unigênito que é cheio de graça e verdade. N. O apóstolo João afirma repetidamente a preexistência do Cristo, bem como o fato de sua autoridade e poder no estado pré-mortal. Paulo e Pedro dão o mesmo testemunho. Ao instruir os santos sobre as bases da fé, Pedro afirmou-lhes que a sua redenção não poderia ser garantida através de coisas corruptíveis, ou pela observância exterior de requisitos tradicionais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro maculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Que? Ainda mais impressionantes e convincentes são os testemunhos pessoais do Salvador quanto à sua própria vida na preexistência, e a missão entre os homens, para a qual havia sido designado. Nenhuma pessoa que aceite Jesus como Messias, pode, consistentemente rejeitar estas evidências de sua natureza eterna. Certa ocasião, quando os judeus discutiam entre si na sinagoga, e murmuravam por não poderem compreender a doutrina de Cristo concernente a si próprio, especialmente no tocante à sua relação com o Pai, Jesus lhes disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E depois,
Continuando a lição baseada no contraste entre o maná que alimentara seus pais no deserto, e o pão da vida que ele oferecia, acrescentou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e novamente declarou: O Pai, que vive, me enviou. Não foram poucos os discípulos incapazes de compreender seus ensinamentos, e seus protestos provocaram estas palavras: Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Há certos judeus iníquos, envoltos no manto do orgulho racial, e que se jactavam de sua descendência através da linhagem de Abraão, tentando desculpar seus próprios pecados como o uso injustificado do nome do grande patriarca. Nosso Senhor assim proclamou sua própria preeminência: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Esse o significado mais amplo deste comentário será discutido adiante. É suficiente, no momento, que se considere esta escritura como uma franca admissão da precedência e supremacia do Senhor sobre Abraão. Mas como o nascimento de Abrão precedeu o de Cristo por mais de 19 séculos, tal prioridade deve referir-se a uma existência anterior ao estado mortal. Ao se aproximar a hora da traição, na sua última entrevista com os apóstolos, antes da angustiante experiência em Getsemane, Jesus confortou-os, dizendo: Pois o mesmo Pai vos ama. Outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Ademais, na oração por aqueles que haviam sido fiéis aos seus testemunhos da função messiânica de Jesus, ele dirigiu-se ao Pai com esta invocação solene: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. As escrituras do livro de Mórmon são igualmente explícitas quanto às provas da preexistência de Cristo e da pré-designação de sua tarefa. Somente uma das muitas evidências ali encontradas será citada aqui. Um profeta antigo, designado nos registros como irmão de Jared, certa vez demandou com o Senhor em súplica especial, e o Senhor disse-lhe: Crês nas palavras que eu direi? E ele respondeu: Sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. E quando disse estas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: Por saberes estas coisas, ficas redimido da queda, portanto és conduzido de volta à minha presença, portanto, mostro-me a ti. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la eternamente, sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Vês que foste criado segundo minha própria imagem? Sim, todos os homens foram criados, no princípio, à minha própria imagem. Eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito, e o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu espírito, e assim como te apareço em espírito, aparecerei a meu povo na carne. Os fatos principais evidenciados por essa escritura, e que têm relação direta com o assunto presente, são as manifestações do Cristo enquanto ainda no seu estado pré-mortal, e a sua declaração de que havia sido escolhido desde a fundação do mundo para ser o Redentor. As revelações dadas através dos profetas de Deus na atual dispensação estão repletas de evidências sobre a designação e ordenação de Cristo no mundo primitivo, e todo o conteúdo das Escrituras encontradas em Doutrina e Convênios pode ser chamado em testemunho. Os seguintes exemplos ilustram particularmente este ponto. Em maio de 1833, em uma comunicação a Joseph Smith, o profeta, o Senhor declarou ser aquele que havia, em outros tempos, vindo do Pai para o mundo, e de quem João havia prestado testemunho como sendo o Verbo, e é reiterada a verdade solene de que ele, Jesus Cristo, era no princípio, antes de o mundo existir, e mais, que ele era o Redentor que veio ao mundo porque o mundo foi feito por ele, e nele estava a vida dos homens e a luz dos homens. Novamente, a Escritura refere-se a ele como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, que veio e habitou na carne. Na mesma revelação, o Senhor disse: E agora, na verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai, e eu sou o primogênito. Numa ocasião anterior, como testifica o profeta moderno, ele e seu companheiro de sacerdócio foram iluminados pelo Espírito, de maneira que se tornaram capazes de ver e compreender as coisas de Deus, até as coisas que existiram desde o princípio, antes do mundo existir,
as quais foram ordenadas pelo Pai, por meio do seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai desde o princípio, de quem testemunhamos, e o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e com quem conversamos na visão celestial. O testemunho das Escrituras dadas a ambos os hemisférios, tanto as antigas quanto as modernas, as inspiradas declarações dos profetas e apóstolos e as palavras do próprio Mestre são unânimes em proclamar a preexistência de Cristo e a sua ordenação para Salvador e Redentor da humanidade, no começo, sim, mesmo antes da fundação do mundo. Notas do capítulo 2. Diferentes níveis das inteligências no estado pré-mortal. Uma revelação a Abraão mostra com grande clareza que os espíritos dos homens existiram como inteligências individuais, de vários graus de habilidade e poder antes de estabelecido o estado mortal na Terra, e mesmo antes da criação do mundo como habitação adequada para os seres humanos. Ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir, e entre todas essas havia muitas nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ela estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes, pois ela se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes de nasceres. PGV, Abrão 13:22, 23. Os versículos seguintes demonstram que tanto Cristo quanto Satanás estavam entre aquelas inteligências exaltadas, e que Cristo foi escolhido, enquanto Satanás foi rejeitado como futuro salvador da humanidade, e estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar, e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado, não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado, e os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. E o Senhor disse: quem enviarei? E um semelhante ao filho do homem, respondeu: eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. E o segundo irou-se e não guardou seu primeiro estado, e, naquele dia, muitos o seguiram. Versículos 24 a 28. O conselho primeiro nos céus. É declarado de maneira definitiva no livro de Gênesis que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E novamente, depois que Adão havia tomado do fruto proibido, o Senhor afirmou: eis que o homem é como um de nós. Pelo que se conclui que houve deliberação conjunta sobre todo o trabalho relativo à criação do mundo, e, embora Deus tenha falado da maneira registrada na Bíblia, é evidente que ele conferenciou com outros. As Escrituras nos dizem que há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e Cor. 8:5. E é por essa razão que, embora outros tenham estado envolvidos na criação dos mundos, o relato da Bíblia foi feito da forma que conhecemos. Pois a plenitude dessas verdades só é revelada a pessoas altamente favorecidas, por certas razões conhecidas de Deus. As Escrituras nos dizem que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmos 25:14. É razoável acreditar que nesse conselho nos céus, foi devidamente considerado o plano que deveria ser adotado em relação aos filhos de Deus, que até então eram espíritos, e ainda não tinham recebido tabernáculos. Pois, em vista da criação do mundo e da colocação do homem nele, onde lhe seria possível obter um tabernáculo, e nesse tabernáculo obedecer às leis da vida e com ela ser novamente exaltado entre os deuses, as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Segundo nos é relatado, aí levantou-se a questão de como, e sobre que princípio deveria ser efetuada a salvação, exaltação e glória eterna dos filhos de Deus. É evidente que, naquele conselho, certos planos haviam sido propostos e discutidos, e que, depois de um debate total sobre esses princípios, e da declaração da vontade do Pai concernente aos seus desígnios, Lúcifer apresentou-se com um plano próprio, dizendo: eis-me aqui, manda-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma só alma se perderá, e sem dúvida o farei, portanto dá-me tua honra. Mas Jesus, ouvindo a declaração de Lúcifer, disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Pelas palavras do Filho bem-amado,
Podemos deduzir que durante a discussão desse assunto, o pai havia manifestado sua vontade, e apresentado seus planos, e tudo o que o primogênito desejava fazer era cumprir a vontade do pai, a qual tudo indica, havia sido expressa anteriormente. Ele também desejava que a glória fosse dada a Deus, o Pai, que como arquiteto e criador do plano tinha direito a toda a honra e glória. Mas Lúcifer desejava introduzir um plano contrário à vontade do Pai, reclamando para si a honra e disse: Eu redimirei a humanidade toda, portanto dá-me a tua honra. Ele quis obrar contrariamente à vontade do Pai, e, presunçosamente, tentou despojar o homem do seu livre-arbítrio, tornando-o servo, e colocando numa tal posição, que lhe seria impossível obter aquela exaltação que, segundo os desígnios de Deus, deveria pertencer-lhe, através da obediência à lei que ela havia sugerido, e novamente Lúcifer desejava a honra e glória de seu pai que lhe possibilitaria levar avante princípios contrários à sua vontade. John Taylor, Meditation and Atonement, páginas 93, 94. Os Jareditas. Das duas nações cujas histórias constituem o livro de Mórmon, a primeira em ordem cronológica é a do povo de Jared, que seguiu seu líder desde a Torre de Babel na época da confusão das línguas. Sua história foi escrita sobre 24 placas de ouro, por Éter, o último de seus profetas, que, prevendo a destruição de seu povo por causa da iniquidade, escondeu as placas históricas. Elas foram encontradas em 123 a.C., por uma expedição enviada pelo Relime, governante dos Nefitas. O registro gravado sobre essas placas foi posteriormente resumido por Moroni, que o anexou ao livro de Mórmon. Esse resumo aparece na tradução moderna sob o nome de Livro de Éter. O nome do primeiro e principal profeta dos Jareditas não é mencionado no registro que possuímos. Ele é conhecido apenas como irmão de Jared. Sobre o povo aprendemos que, em meio à confusão de Babel, Jared e seu irmão pediram ao Senhor que os poupasse, juntamente com seus companheiros, da dispersão iminente. Suas orações foram atendidas e o Senhor os guiou, com um número considerável de pessoas que, como eles, não se haviam contaminado com a idolatria, para longe de seus lares, prometendo conduzi-los a uma terra escolhida sobre todas as outras. A rota de sua viagem não é dada com exatidão, somente sabemos que atravessaram o oceano e lá construíram 8 embarcações, nas quais se fizeram ao mar. Esses barcos eram pequenos, e seu interior escuro, mas o Senhor fez com que algumas pedras se tornassem luminosas, as quais forneceram a claridade necessária aos viajantes. Depois de uma viagem de 344 dias, a colônia desembarcou numa praia do oeste da América do Norte, provavelmente em um lugar ao sul do Golfo da Califórnia, e ao norte do Istmo do Panamá. Ali, a colônia transformou-se numa nação florescente, mas, em consequência de dissensões internas, dividiu-se em grupos que lutaram entre si até que todo o povo fosse destruído. Esta destruição, que ocorreu perto da colina Ramá, mais tarde conhecida entre os nefitas como Cumorah, deu-se, aproximadamente, na época do desembarque de Lehi na América do Sul, 590 a.C. O autor, Regras de Fé, capítulo 14. Jesus, o Cristo. Capítulo 1. Introdução. É fato histórico que, no início, ou próximo do início da que veio a ser conhecida como era Crista, o homem Jesus, cognominado Cristo, nasceu em Belém da Judéia. Os principais dados relativos ao seu nascimento, vida e morte, são tão bem evidenciados, que se tornaram razoavelmente incontestáveis, são fatos registrados e aceitos como essencialmente autênticos pelo mundo civilizado em geral. É verdade que há divergências de deduções baseadas em pretensas discrepâncias nos registros antigos, relativas a detalhes circunstanciais, mas tais diferenças são de importância mínima, pois nenhuma delas em separado, nem todas, conjuntamente, lançam a menor sombra de dúvida racional sobre a história da existência terrena do homem, conhecido na literatura como Jesus de Nazaré. Quanto a quem e o que ele era, há dissensões de graves consequências, dividindo as opiniões dos homens, e essa divergência de concepção e crença é mais pronunciada nas questões de maior importância. Os testemunhos solenes de milhões de mortos e de milhões de vivos unem-se, proclamando-o como divino, Filho do Deus vivo, Redentor e Salvador da raça humana, Juiz eterno das almas dos homens, o escolhido e ungido do Pai, em resumo, o Cristo. Outros há que negam sua divindade, enquanto exaltam as qualidades transcendentes de sua inigualável e incomparável virilidade. Para o estudante de história, este homem,
entre os homens, é o primeiro e permanece na frente sozinho como personalidade guia no desenvolvimento do mundo. A humanidade jamais produziu um líder que se lhe compare. Considerado exclusivamente como personagem histórico, ele é único. Julgado pelo padrão da apreciação humana, Jesus de Nazaré é supremo entre os homens, pela excelência de seu caráter pessoal, pela simplicidade, beleza e valor genuíno de seus preceitos, e pela influência de seu exemplo e doutrinas no desenvolvimento da raça. A estas características notáveis de grandeza extraordinária, o cristão devoto adiciona um atributo que cede muito à soma de todos os outros, a divindade da origem de Cristo e a realidade eterna de sua condição de Senhor e Deus. Cristãos e descrentes reconhecem, igualmente, sua hegemonia como homem e respeitam a importância de seu nascimento para a história. Cristo nasceu no meridiano dos tempos. B e sua vida na Terra marcou, simultaneamente, a culminância do passado e o início de uma era de esperança, esforço e realização humana. Seu advento determinou uma nova ordem no contar dos anos, e, por consentimento comum, os séculos anteriores a seu nascimento passaram a ser contados em sentido contrário, partindo do acontecimento pivô, e são designados de acordo o desenvolvimento e queda de dinastias, o nascimento e dissolução de nações, todos os ciclos da história concernentes à guerra e paz, prosperidade e adversidade, saúde e pestilência, abundância e escassez, terremotos e tempestades, triunfos da invenção e descoberta, épocas de desenvolvimento do homem em santidade e longos períodos de degeneração na descrença. Todas as ocorrências que fazem a história, são narradas em todo o mundo cristão, fazendo-se referência ao ano antes ou depois do nascimento de Jesus Cristo. Sua vida terrena durou 33 anos, e destes, apenas 3 ele passou como um mestre reconhecido, abertamente envolvido nas atividades do ministério público. Sofreu morte violenta, antes que tivesse atingido o que agora consideramos como a plenitude da vida. Como indivíduo foi conhecido pessoalmente por poucos, e sua fama como personalidade mundial generalizou-se apenas depois de sua morte. Um breve relato sobre algumas de suas palavras e obras foi preservado, chegando até nós, e este registro, embora fragmentário e incompleto, é devidamente avaliado como o maior tesouro do mundo. A mais antiga e mais extensa história de sua existência mortal encontra-se na compilação de escrituras, conhecidas como Novo Testamento. Na verdade, pouco foi dito sobre ela pelos historiadores seculares do seu tempo. Ainda que poucas e curtas sejam as alusões feitas por escritores não bíblicos, no período imediato ao do seu ministério, são entretanto suficientes para corroborar o registro sagrado, no que concerne à realidade ao período da existência terrena de Cristo. Nenhuma biografia adequada de Jesus, como menino e homem, foi ou pôde ser escrita, pela simples razão de que não existem dados para compô-la. No entanto, homem algum jamais viveu, sobre o qual tanto tenha sido dito ou cantado, e nenhum a quem tenha sido devotada uma porção maior da literatura mundial. É exaltado por cristãos, maometanos e judeus, por céticos e infiéis, pelos maiores poetas, filósofos, estadistas, cientistas e historiadores do mundo. Até mesmo o pecador herético, no abominável sacrilégio de suas imprecações, proclama a divina supremacia daquele cujo nome profana. O propósito do presente tratado é considerar a vida e missão de Jesus como Cristo. Neste sentido, seremos orientados pela luz, tanto das escrituras antigas como modernas, e assim dirigidos, descobriremos, mesmo nos estágios iniciais de nosso curso, que a palavra de Deus revelada nos últimos dias é eficaz na ilustração e esclarecimento da Santa Escritura dos tempos antigos, e isto em assuntos da mais profunda importância. Ao invés de iniciarmos nosso estudo com o nascimento terreno do Santo Menino de Belém, consideraremos o papel do Filho primogênito de Deus nos primeiros conselhos dos céus, quando foi escolhido e ordenado para ser o Salvador da raça de mortais ainda por nascer, o Redentor de um mundo então em seus estágios formativos de desenvolvimento. Estudá-lo-emos como Criador do mundo, como o Verbo poderoso, através de quem se realizaram os propósitos do Pai eterno, na preparação da terra para a habitação de seus filhos espirituais, durante o período de provação mortal. Jesus Cristo foi e é Jeová, o Deus de Adão e Noé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus sob cujo comando tem falado os profetas, o Deus de todas as nações e aquele que ainda reinará na terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seu nascimento extraordinário,
Ainda que natural, sua vida imaculada na carne e sua morte voluntária como sacrifício consagrado pelos pecados da humanidade, exigirão nossa reverente atenção, como também sua obra redentora no mundo dos espíritos dos mortos, sua ressurreição literal da morte física para a imortalidade, suas várias aparições aos homens e seu ministério posterior como Senhor ressuscitado em ambos os continentes, o restabelecimento da Igreja através da sua presença pessoal e dado o Pai Eterno nos últimos dias, e sua vinda ao templo na presente dispensação. Todos estes acontecimentos do ministério de Cristo já se passaram. O curso de investigação, que nós propomos seguir, levar-nos a mais adiante, até a parte do futuro, a respeito da qual exista registro de palavras de revelação divina. Consideraremos as condições relacionadas à volta do Senhor em poder e glória, para dar início ao governo do reino dos céus na terra e para inaugurar o milênio de paz e retidão já predito. E ainda o seguiremos, mais além, no conflito após milênio, entre as forças dos céus e as do inferno, até sua vitória total sobre o Satanás, o pecado e a morte, ocasião em que apresentará ao Pai a terra glorificada, com suas hostes santificadas, impolutas e celestializadas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma possuir autoridade divina para usar o nome sagrado, Jesus Cristo, como parte essencial de sua designação característica. Em vista desta elevada afirmação, é razoável inquirir a respeito da mensagem particular ou especial que a Igreja tem para dar ao mundo, concernente ao Redentor e Salvador da raça e quanto ao que tem para declarar, justificando sua solene afirmação, em defesa de seu nome e título exclusivos. Ao prosseguirmos em nosso estudo, descobriremos que, entre os ensinamentos específicos da Igreja a respeito do Cristo, encontram-se os seguintes. 1. A unidade e continuação de sua obra em todas as épocas envolvendo necessariamente a veracidade de sua preexistência e pré-ordenação. 2. O fato de sua divindade pré-mortal. 3. A realidade de seu nascimento na carne, como produto inerente de sua linhagem divina e mortal. 4. A realidade de sua morte e ressurreição física, em consequência da qual o poder da morte será, eventualmente, sobrepujado. 5. O rigor da expiação, efetuada por ela incluindo a exigência absoluta de obediência individual às leis e ordenanças do Evangelho, como meio pelo qual pode ser atingida a salvação. 6. A restauração de seu sacerdócio e o restabelecimento de sua Igreja na corrente época, que é, verdadeiramente, a dispensação da plenitude dos tempos. 7. A certeza de seu retorno à terra, em futuro próximo, com poder e grande glória, para reinar em pessoa e presença física como Senhor e Rei,